guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e você diz amém. Querido, sem sombra de dúvidas, este texto é fascinante e ele nos traz o retrato, o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, de forma cirúrgica, nos traz o relato dos 30 primeiros anos da história da igreja. Isso partindo de Jerusalém a Roma. Nós vamos ver ele catalogando cerca de 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo e cerca de 95 pessoas diferentes, entre elas autoridades civis e religiosas. Quando nós observamos o capítulo 1, que narra a ressurreição de Cristo, e Jesus aparecendo por um período de 40 dias aos seus discípulos em repentinas aparições, com o propósito de consolidar a fé deles e também dar as últimas instruções acerca da obra missionária. E há um detalhe interessante entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Dentro desta perspectiva, nós percebemos que no capítulo 1, Jesus, no período da sua ressurreição, ele aparece durante o período da Páscoa. Então, a morte e ressurreição de Cristo se dá no período da Páscoa. Só que quando nós observamos o capítulo de número 2, que fala da operação do Espírito Santo de forma introdutória, nós percebemos que o Espírito se manifesta em Pentecoste. E a pergunta que eu faço é: por que Jesus morre e ressuscita durante a Páscoa, mas o Espírito Santo se manifesta em Pentecoste? Por uma simples razão. Cristo, quando nós falamos de Páscoa, falamos de cordeiro, falamos de pacto, falamos de sangue, falamos de aliança, mas quando falamos de Pentecoste, falamos de colheita, e eu já quero aplicar para você dar glória a Deus. Quando eu falo que Jesus morreu e ressuscitou durante a Páscoa, porque Ele é o nosso cordeiro pascual, é Ele que liberta. Mas quando eu falo que o Espírito de Deus se apresenta em Pentecoste, porque é Ele que é responsável por trazer colheita para a igreja. Jesus é o que liberta, mas é o Espírito de Deus que traz colheita para a igreja. E há um detalhe interessante, que a apresentação do Espírito no capítulo 2 se dá justamente em Pentecoste. Pentecoste vem de Pentecosto, 50º. Então, e o que significa Pentecoste? Pentecoste é a festa da colheita. Só que tem um detalhe interessante, que é a festa da colheita da cevada. E cá para nós, a cevada em Israel é o pão do pobre. Ninguém semeia a cevada, ninguém planta a cevada. A cevada dá sozinho. E por que o Espírito de Deus se manifesta durante o período da festa da colheita da cevada? Porque no terreno que o Espírito de Deus tem primazia, você não entra semeando, você entra colhendo. Eu vou liberar mais uma vez esta palavra profética, porque Deus te trouxe aqui para te dizer: no terreno que o Espírito de Deus está na frente, não é você que dá a semente, é Ele que te faz colher aonde você não plantou. Hoje é a noite que o Espírito de Deus está dizendo: se você permitir que Ele seja o primeiro, se você permitir que Ele haja, se você permitir que Ele trabalhe, você vai colher aonde você não colocou semente, porque o responsável pela colheita vai ser o Espírito de Deus. Agora olha o detalhe interessante, nós vamos chegar no texto rapidamente. É que quando o Espírito de Deus, em Atos capítulo 2, ele vai operando, é um detalhe que ele vem como um vento. E o texto diz que ele sopra nos quadrantes da casa. E quando falamos de quadrante, nós falamos de inteireza, falamos de precisão, falamos de completude. Isso significa que a obra que o Espírito de Deus iria realizar ali seria completa. E eu vou liberar a segunda palavra profética. Hoje o Espírito de Deus vai completar a obra que ele já iniciou lá na tua casa. Hoje é a noite que o Espírito de Deus está dizendo: eu vou sobrar nos quadrantes da tua casa, da tua história, para completar aquilo que eu comecei, aquilo que eu iniciei, Ele vai concluir para a glória do nome de Jesus. E o interessante é que o texto diz que Ele vem como som, e como som de vento. Agora eu te pergunto, como que o som de vento, e qual é o sentido do Espírito de Deus vir com um som de vento? Há um detalhe interessante, é que o vento produz barulho. E só que o barulho que está acontecendo dentro do cenáculo, o texto diz que incomodou algumas pessoas que estão do lado de fora. E eu preciso dizer isso aqui, que aqueles que se incomodam com o barulho da igreja, eles nunca estão dentro do propósito, sempre estão do lado de fora, nunca são partícipes, nunca estão solícitos, nunca estão sensíveis para nada na obra de Deus. Só que tem um detalhe, o detalhe é que vento no grego é pneuma, e pneuma vem do verbo grego pneo, soprar sobre o instrumento musical. Quem está do lado de fora do movimento espiritual que está acontecendo e sendo gerado pelo Espírito Santo, não está entendendo o barulho que está acontecendo ali dentro, mas era o Espírito de Deus soprando sobre os seus instrumentos. O barulho da igreja é o Espírito de Deus soprando sobre a sua vida. E se você chegou aqui nesta
nesta noite, como instrumento enferrujado, sem ter condições de ser manuseado pela mão do Todo-Poderoso, o Espírito de Deus vai arrancar a ferrugem espiritual da tua alma e vai te colocar de pé novamente, porque a obra dele não pode parar, porque o propósito dele não pode parar, porque aquilo que ele está realizando vai se concluir para a glória do nome dele. Capítulo 3, Pedro e João vai ao templo para orar, e nós já conhecemos esse texto. Alguém pede alguma coisa e Pedro diz: o que você quer eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem dá um salto e entra no templo para dar glória a Deus com Pedro e João. Capítulo de número 4, Pedro e João são presos por efetuar este milagre no nome poderoso de Jesus, e também são libertos de forma milagrosa. Capítulo de número 5, nós percebemos Anania e Safira sendo exterminados por mentir ao Espírito Santo. Capítulo de número 6, você vê o primeiro diácono da igreja primitiva que pregava na autoridade apostólica por nome de Estevão. Capítulo de número 7, Estevão dá um sermão tão poderoso, narrando desde a história de Abraão até Cristo. O sermão foi tão poderoso que os religiosos não suportaram a mensagem, lançaram Estevão do lado de fora da cidade e vai para o apedrejar. Mas enquanto Estevão está sendo apedrejado, o texto diz que o céu estava aberto. Enquanto Estevão está sofrendo embaixo, os céus em cima continuam abertos. Eu já vou liberar esta palavra. Enquanto você sofre aqui na terra, enquanto você é apedrejado aqui na terra, enquanto você passa privação aqui na terra, enquanto você passa aflição aqui na terra, o céu continua aberto ao teu respeito. E Jeová está dizendo, e detalhe, Jesus está em pé ao lado de Deus, porque a mensagem de Estevão foi tão poderosa que Jesus não aguentou ficar sentado. Jesus ficou de pé para ouvir aquela palavra. E enquanto Estevão está sendo apedrejado, o céu está aberto, e a palavra de Deus e a palavra de Cristo para ele: vem meu filho, porque tem recompensa para aqueles que sofrem na terra em prol do meu reino. Vem meu filho, porque tem recompensa para aqueles que sofrem na terra em prol da minha obra. Esta é a noite que Deus está dizendo: o teu sofrimento tem propósito, o teu sofrimento tem propósito, o teu sofrimento tem propósito, e o céu está aberto para te socorrer e entregar a vitória. Capítulo de número 8, você vai ver a dispersão dos cristãos, a diáspora, e o evangelho sendo pregado por todo o mundo. Capítulo de número 9, você vai ver Saulo de Tarso se encontrando com Jesus no caminho de Damasco, e a história da sua vida sendo transformada. Capítulo de número 10, o Espírito de Deus desce na casa de um gentio por nome Cornélio, e pela primeira vez os gentios recebem o Espírito Santo. Capítulo de número 11, você vai ver a primeira vez que os crentes são chamados de cristãos em Antioquia. Mas no capítulo 12 que nós lemos, eu só corri até aqui. Mas no capítulo 12 que nós lemos, nós percebemos um detalhe interessante. É que Herodes Agripa I tem uma iniciativa. E a iniciativa dele é frear o crescimento da igreja, é parar o crescimento da igreja. Só que tem um detalhe interessante: é que a única forma de parar um exército é tocando em sua liderança. Então ele disse: vou matar a Tiago, mata Tiago a fio da espada. E agora ele diz: eu vou matar a Pedro também. Só que tem um detalhe interessante: é que Tiago morreu porque o propósito com Tiago já tinha sido concluído, mas Pedro estava debaixo de uma promessa do alto. Eu vou dizer mais uma vez: ei, Tiago morreu ao fio da espada porque o propósito de Deus com ele já tinha sido concluído, mas Pedro tinha a promessa do alto. Pedro tinha a promessa de Deus. E qual é a promessa, pregador? Lá em João 21, um dia Jesus olhou para ele e disse: Pedro, quando tu estiveres velho e alguém te leve para onde você não quer, de um lado para outro. Aí Pedro lembrou: se Jesus me disse que eu vou morrer em tenridade, se Jesus me disse que eu vou morrer velhinho, a ameaça de Herodes não vai me matar, a ameaça de Herodes não vai me parar. E eu vou falar isso aqui. O que é isso, pregador? Esta é a noite que você precisa vencer o medo. Herodes é um tipo de Satanás, e todos os dias ele tenta lhe afligir e dizer: vou acabar, vou parar, vou destruir. Mas a palavra de Jesus é que prevalece. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: não olhe as ameaças de Herodes, não olhe as ameaças de Satanás, não olhe as ameaças dos demônios. Olha para a palavra que o céu liberou para você. E se Jesus diz que você vai chegar ao teu destino, ameaça alguma vai te matar, ameaça alguma vai te parar. Deixa eu ver quem entende isso. Levante a tua mão em cima, porque hoje é a noite que o céu está dizendo para você: as ameaças que foram lançadas sobre a tua vida irão cair por terra, porque a palavra de Jesus é a única que prevalece, é a única que vale, é a única que vai até o final para cumprir o seu destino. A
A estratégia de Herodes, que é um tipo de Satanás, é tocar nas colunas. E isso fala de base, isso fala de estrutura. Então o propósito de Satanás é tocar na estrutura familiar. O propósito de Satanás é tocar na tua estrutura empresarial. A propósito de Satanás é tocar no teu empreendimento. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Ele não vai prosperar nas suas ações, ele não vai prosperar nas suas tentativas, porque Jesus está contigo e está dizendo: fica tranquilo, eu estou controlando, eu estou trabalhando, eu estou movendo, eu estou agindo. Como é Páscoa, ele não pode matar a Pedro, ele coloca Pedro dentro de uma prisão. E cá para nós, essa prisão não é uma prisão comum, é chamado de Torre de Antônia. É uma prisão para prisioneiros políticos. E cá para nós ainda tem 3 portões, 2 de madeira, 1 de ferro e 16 soldados, que durante um turno de 4 horas alternam o seu turno, justamente para que não haja uma fuga emergente, justamente para que o preso não tenha capacidade de fugir dali. E cá para nós, isso significa condições e problemas que parece que não temos saída. Estamos falando de problemas que parece que não tem solução. Ele fala de problemas que nós olhamos e dizemos: não tem escape, não tem jeito, agora não escapa. Por quê, pregador? E por que todo esse aparato para segurar um homem? Porque para segurar quem tem promessa não é qualquer coisa. Para segurar quem tem promessa não é qualquer coisinha. E eu quero dizer o seguinte para você: é que o inferno tem investido pesado para frear a tua jornada. O inferno tem investido pesado para parar a tua trajetória. Mas maior foi o investimento do céu em você, porque foi o sangue de Cristo. É por isso que Pedro diz que não fomos comprados com ouro e com prata, mas com sangue. E o sangue foi o maior investimento. Então o investimento de Deus na tua vida foi grande. E a palavra de ordem de Deus para você: não é noite de parar, não é noite de recuar, não é noite de desfalecer, porque o investimento foi alto, porque o que o céu aplicou em você foi alto. E Deus está dizendo: filho, fica tranquilo, esta situação não é o fim, porque Deus está controlando todas as coisas. E o detalhe interessante de tudo é que enquanto Pedro está na prisão, eu vejo alguém que investiu e doou a sua vida em prol da obra e está enfrentando a adversidade justamente por isso. E eu quero te dizer que fazer a vontade de Deus às vezes vai lhe conduzir para situações em que você não espera. Fazer a vontade de Deus vai lhe conduzir para problemas que parece que fogem, e você não entende o porquê que está vivendo determinados desafios, porque fazer a vontade de Deus também vai te levar para eles. Só que tem um detalhe: só que nos desafios você não passa só. Enquanto Pedro está na prisão achando que é o fim, porque nesses momentos nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos e parece que não vem resposta. Neste momento nós estamos pedindo, estamos orando, estamos clamando e parece que Deus se silencia. Só que enquanto Deus se silencia dentro da prisão, Deus está movendo o coração de mulheres fora. Eu vou dizer mais uma vez: enquanto Deus se silencia no nosso cativeiro, Ele está movendo o coração de pessoas fora para orar por você. E eu vou falar isso aqui. O silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. Deus não está trabalhando dentro do teu campo de visão, não significa que Ele não está trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está movendo do outro lado, Ele está agindo por outro lado, Ele está tomando os outros meios. Nós queremos limitar a forma de Deus fazer, nós queremos limitar a forma de Deus agir. Então você não está vendo, não significa que Ele não está fazendo. Você não está vendo, mas Ele está movendo do outro lado, está tocando em pessoas, está movendo pessoas para orar. E tem um detalhe: é que enquanto Pedro está na prisão, o texto diz que após a morte de Tiago, isto agradou os judeus. E o que eu vou dizer é muito sério. Quando nós falamos de judeu, a ideia que nós temos é de pátria. Só que ele está falando, a ideia do texto é o seguinte: se é judeu, se Tiago é judeu e Pedro é judeu, quem está se alegrando com o que está acontecendo são os seus próprios irmãos. E nós estamos vivendo em um tempo em que celebram e em que embelezam a morte e a queda daqueles que estão empenhados na obra. Quando Tiago morre a fio da espada, isto agrada os judeus. Só que tem um detalhe: só que enquanto tem judaizante que está torcendo para ver o fracasso daqueles que Deus levantou, o texto diz que tem irmã sustentando ele no joelho.
Eu vou dizer mais uma vez: enquanto tem judaizante torcendo para ver o teu fim, a tua ruína e o teu fracasso, Deus está levantando irmãos de oração lá na casa da irmã Maria e dizendo: sustenta ele, Pai, levanta ele, meu Senhor, usa ele, porque ele é um projeto, porque ele é um vaso, porque ele é um instrumento. Você não está vendo, mas tem alguém que está orando, tem alguém que está te carregando no joelho, tem alguém que está te carregando na intercessão. Você não está vendo a ação de Deus de forma clara, mas Deus está movendo nos bastidores pessoas para te levantar e te conduzir no joelho e dizer: você não para, você não para, você não para, você não para, você não para. Você não vai parar. A oração foi tão poderosa, a oração daquelas mulheres foram tão poderosa, porque fez Pedro tomar uma atitude de crente doido. Porque quem vive em outro nível de fé, ele aparentemente é louco. Só que tem um detalhe: por quê? Porque quem é que está sentenciado? Quem é que tem decreto e sabe que vai morrer, não tem como escapar, é decreto real. Tem uma noite e ele vai dormir. Quem é que vai conseguir dormir durante a noite sabendo que tem uma última oportunidade? Quando nós vamos fazer uma viagem, às vezes nem conseguimos dormir por ansiedade. Imagine alguém que sabe que vai morrer, consegue dormir durante a noite. Pedro estava nos ensinando uma grande lição: que o segredo dos nossos desafios, nas nossas batalhas e nas nossas guerras, não é querer largar a cruz, não é querer se desesperar, não é querer chutar o pau da barraca, é descansar em Deus, é descansar no Senhor. Hoje é noite que Deus está dizendo para alguns crentes: é noite de você aprender a viver pela fé. E viver pela fé é depositar a tua confiança nele e saber que ele está no controle do teu futuro. A morte não é o fim para aqueles que estão debaixo de promessa de Deus. Hoje é a noite que o Pai está dizendo: eu estou conservando a tua saúde, eu estou conservando a tua vida, para que você chegue ao seu destino. E os movimentos espirituais que rodeiam o cenário é o seguinte: é porque se eu estou confinado, se eu estou aprisionado, o que eu preciso é que Deus haja de forma imediata, de forma urgente. Só que o texto diz que o anjo que vai, ao invés de ir logo libertar Pedro, o texto diz que resplandeceu a glória dentro do ambiente. E o que é que significa, pregador? É que Deus trabalha de forma progressiva. Às vezes nós queremos uma atuação emergente, mas o que é que, se eu estou em um ambiente em que não tem iluminação, pouca iluminação e muita umidade, isso significa um ambiente que eu não consigo ver nada. Então, se eu estou em um ambiente que eu não consigo ver nada, um ambiente de impossibilidade, o que eu preciso não é só que Jesus faça o milagre urgente, é que ele chegue no ambiente. E quando ele chega, o texto diz que resplandeceu a glória. Então Deus está dizendo para a crente aqui: eu vou gerar possibilidade no teu impossível. Você está em um ambiente que você não está enxergando saída, não está enxergando condições. Aí Jeová está dizendo: a minha glória vai gerar condições naquilo que não havia. A minha glória vai revelar possibilidade daquilo que você não via. A minha glória vai abrir uma porta aonde você não enxergava nenhuma emergencial. Você está entendendo? Eu vou falar mais uma vez. Hoje é noite que Jeová está dizendo: a minha glória vai gerar possibilidade no teu impossível. Aonde você não via nada, você vai ver, porque a minha glória vai revelar. Pedro está deitado, o anjo entra dentro da prisão. Enquanto Pedro está deitado, o anjo poderia tocar na cabeça, na perna, nas costas. E o texto diz que o anjo tocou na ilharga, do lado. Então, se eu estou num ambiente que parece que Deus me abandonou, a Jeová está dizendo: eu vou entrar lá e vou tocar do lado dele, para ele saber que ele não está só, eu estou do seu lado. Hoje é noite que Jeová está dizendo para a crente: eu vou te tocar de forma mais forte, para você ter certeza que eu estou caminhando contigo, que eu estou contigo, e os problemas não irão parar a tua caminhada de fé. Os problemas não irão filtrar aquilo que eu te confiei. Aí quando ele toca, o texto diz: levanta depressa. Só que tem um detalhe, é que Pedro está aprisionado. Então a atitude do anjo dizer: levanta depressa, e Pedro levanta, o texto diz que quebra-se as algemas. E qual é o mistério? É que não existe libertação sem mudança de atitude.
Então toda libertação é precedida por uma iniciativa. Enquanto ele está deitado, nada acontece. Quando ele se levanta, as algemas têm que se quebrar. E eu vou liberar esta palavra hoje à noite, que Jeová está dizendo: as algemas que estão prendendo a tua vida econômica, as algemas que estão segurando a tua família, as algemas que estão aprisionando os teus filhos, as algemas que estão aprisionando o teu esposo na cachaça, Jeová está dizendo hoje, pela tua iniciativa de fé, de se levantar como intercessora, como muro espiritual, estas algemas vão se quebrar. Vai haver libertação na tua casa, vai haver libertação na tua família, por causa da sua atitude de fé. Hoje as algemas vão se quebrar, vão se quebrar, vão se quebrar. Só quem acredita, joga a mão em cima, abre a boca e dá glória a Deus. O que eu vou dizer aqui é muito sério, porque as algemas que seguram Pedro não são algemas nos pés, são algemas nos punhos. E aqui tem um sentido espiritual, porque algema nos punhos não impede de andar, mas algemas nos punhos, como são fixadas em paredes, limita a minha marcha. Então eu até tento, mas não vou longe. Eu até começo, mas não termino. Eu até inicio, mas nunca concluo. O que é isso, pregador? Existem pessoas desta noite aqui que estão algemadas nos punhos. Há alguns negócios, há alguns empreendimentos, há algumas tentativas que você até começa, mas nunca termina. Inicia, mas não conclui. Abre um negócio, mas fecha antes de o negócio se consolidar. Você tenta até caminhar, mas não vai longe. É algema nos punhos. E a algema nos punhos dá uma ideia de falsa liberdade. Você pensa que está livre, mas tem alguma coisa ali segurando. Você pensa que está livre, mas tem alguma coisa ali acorrentando. Mas hoje Jeová está dizendo para você: levanta depressa, porque as algemas estão se quebrando, 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 estão se... Eita, rachaia, adacalaia, rominédio, bacandô, ramácia. Hoje as algemas estão se quebrando. Quando Pedro levanta, o anjo diz: pega a tua sandália. Basicamente a função da sandália para ser ligeiro é reduzir o atrito dos pés com o solo. O que isso significa para a igreja? Sensibilidade espiritual. Há alguns problemas na sua vida que roubou a tua sensibilidade. Tu vem no culto como esse, Jeová está falando, louvores poderosos, a graça de Deus descendo, você não consegue sentir nada, perdeu a sensibilidade, perdeu a sandália. Mas eu já tenho uma palavra para liberar para a tua vida hoje à noite, que Jeová está dizendo: pega de volta a tua sandália. Você vai voltar a sentir o que sentia, você vai voltar a viver o que sentia, você vai voltar a viver o que vivia, você vai voltar a sentir a minha glória, você vai falar em línguas espirituais da tua casa, do teu trabalho, na rua, porque hoje a sandália está voltando para você. Hoje é noite que Jeová está dizendo: pega de volta a tua sandália, pega de volta a tua sandália, pega de volta a tua sandália. É noite de receber de volta a sensibilidade espiritual que foi perdida por causa dos problemas. Deixa eu ver quem entende isso. Hoje é noite de receber a sandália da sensibilidade de volta. Você vai voltar a adorar, você vai voltar a sentir, você vai voltar a orar, você vai voltar a ter sede em estar na casa do Pai, porque a sandália está voltando para você. Detalhe: pega a sandália e pega a sua capa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você entendeu o mistério, você dá glória. Quando o cara vai preso, ele fica com a roupa que foi? Então, se Pedro foi com a roupagem, isso significa que alguém pegou a roupa dele, guardou e deu a ele uma roupa de prisioneiro. Então o anjo que vem e diz: pega a tua capa, está dizendo o seguinte: Pedro, alguém te deu uma roupagem de prisioneiro que não te pertence. Alguém te deu uma roupa de prisioneiro, mas você é livre. E eu já vou liberar essa palavra profética. Tem alguém que está vestido em roupa de prisioneiro, mas já foi liberto por Cristo. Tem alguém que continua vestindo a roupagem velha, mas o céu já te deu uma roupagem nova. E o céu está ordenando para você, dizendo: pega a capa de profeta, larga a roupa de prisioneiro, porque eu te chamei para propósito, eu te chamei para coisa grande. Hoje é noite que Deus está dizendo: arranca a roupagem de prisioneiro e pega a capa de profeta. Pega a capa de profeta, pega a capa de profeta, pega a capa de profeta. Receba a capa espiritual nesta noite, receba a capa espiritual nesta noite. A roupagem que te deram de prisioneiro não te pertence, você é livre. Elemai oreba suila bacode manaia rasuia.
Pega a tua capa, pega a tua sandália e vem e segue-me. Aqui tem outro segredo. O que é isso, pregador? Quando o anjo diz vem e segue-me, ele está dizendo o seguinte: até aqui você foi direcionado pelo seu próprio intelecto, pela sua própria vontade, mas a partir de agora é nova direção. Eu vou dizer mais uma vez: hoje é noite que Jeová está dizendo: eu quero dar direção à tua vida. Você está caminhando do teu jeito, você está fazendo do teu jeito, está agindo do teu jeito, não está indo para lugar nenhum. Mas hoje Ele está dizendo: vem, segue-me, deixa ver. Vem, segue-me para você ver o que vai acontecer. Vem, segue-me para você ver o que você vai experimentar. Vem, segue-me para você ver aonde você vai chegar. E onde que eu vou chegar, pregador? É que quando Ele diz vem e segue-me, que Pedro vem, o texto diz que o primeiro portão de madeira se abriu. Eu vou liberar a segunda palavra. Jeová está dizendo: hoje, quando você decidiu ouvir a voz do céu e caminhar sentindo a direção que Deus está te dando, a porta começou a se abrir hoje. Ei, alaga séria, managaço e baraia. Hoje à noite, enquanto você decidiu obedecer a voz do teu pai e seguir a direção que Ele está te dando, Ele está dizendo: fica tranquilo, porque eu vou abrir o primeiro portão hoje para você passar. É porta do céu se abrindo para você. Tem porta do alto se abrindo para você. Tem porta do reino se abrindo para você. Tem porta de vitória se abrindo para você. Só que tem um detalhe interessante. O detalhe é que tem 4 soldados. Então tem 2 do meu lado e 2 na minha frente. Então o que isso significa? Os 2 soldados que estão do meu lado estão falando de problemas que estão no meu campo de resolução. Então o que dá para eu resolver? Resolve. Mas o que está na frente, deixa que eu estou indo. Eu vou dizer mais uma vez. Jeová está dizendo: os soldados que estão do teu lado, fala dos problemas que dá para você resolver. O que dá para você fazer, faz. Mas o que não dá, que está na tua frente, deixa que o anjo está indo para abrir a porta. Ei, hoje é noite que Jeová está dizendo: não, ei, obedecer a Deus não me exime de responsabilidade. Eu vou ter que resolver coisas que eu posso resolver, mas o que eu não posso, Ele vai e resolve. Enquanto ele vai caminhando, abriu primeiro, são 2 de madeira e 1 de ferro, então ainda falta 2 portas. Ele vai caminhando. Enquanto ele caminha, o texto diz que ele parece que é um sonho. Quando chega na segunda de madeira, o anjo vem e abre. Então não é mais uma que abriu, são 2. Era para você ter dado glória, mas deixa para lá. Não é uma porta que se abriu não, Jeová já abriu 2 para você hoje. Só que tem a terceira, e a terceira é de ferro. E a pergunta que eu faço: o anjo abriu as 2 de madeira, só que na de ferro ele não abre. E o texto diz que a porta se abriu sozinha. Por que o anjo não abriu, pregador? Anjo só abre porta de madeira, porque a de ferro só quem abre é Deus. Vou dizer mais uma vez: anjo só abre porta de madeira, porque de ferro só quem abre é Jeová. E quando Ele abre, ninguém fecha. Eu vou liberar a segunda palavra profética. A porta de ferro dava para a cidade. E o que é que isso significa? A porta de ferro dá para as realizações dos meus projetos. A porta de ferro dá para a realização dos meus sonhos. A Jeová está dizendo: a porta da realização de sonho, quem abre sou eu. 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 E olha, a porta abre sozinha, porque Jeová, quando quer, Ele faz até porta automática, para que você passe por ela, para receber a vitória dEle na sua vida e na sua casa. Fica de pé. Encerra agora. Pedro não está sabendo da oração. Pedro vai para a casa da irmã Maria. As irmãs estão orando: Deus, envia Pedrinho, visita ele lá, ele tem promessa, ele tem chamado, traz ele aqui para casa. Aí o milagre está saindo sem saber de nada. E para onde que o milagre vai? O milagre vai para a casa da irmã Maria. Vou falar isso aqui. Hoje o milagre de Deus está indo em direção à tua casa. Quando Pedro chega lá, Pedro, o milagre não está indo não, o milagre já está batendo lá na porta da sua casa hoje. Hoje Jeová está dizendo: você decidiu ouvir a minha voz, então fica tranquilo, porque o milagre vai bater lá na porta da tua casa. Você não vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você, porque você está debaixo da promessa de Deus. Levanta a tua mão em cima, fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo, e nós cremos piamente na tua palavra, e é debaixo desta autoridade, ó Pai, que nós queremos clamar em favor do teu povo e ministrar uma bênção especial. Ó
Pai, aqueles que estão atravessando o período de portas fechadas, as portas de madeira, envia o teu anjo para abrir. Mas a porta de ferro, Jeová, o Senhor mesmo desce e abre, surpreende o teu filho, surpreende a tua filha, dá vitória ao teu filho, dá vitória à tua filha, glorifica o teu nome, abençoando ele e ela, no nome de Jesus. Aonde houver enfermidade agora, na autoridade do nome de Jesus agora, aonde você estiver sentindo dores, receba a cura divina agora. Espírito de Deus, manifesta a tua glória com diversidade de operações, trazendo saúde agora nos nervos, trazendo saúde agora na carne, trazendo saúde emocional na mente agora. Visita, ó Pai, a mente dela, a mente dele, toda opressão, toda ação diabólica lutando contra a mente dela agora, toda opressão, toda investida demoníaca, na autoridade do nome de Jesus agora, nós queremos neutralizar. Está caindo cadeias psicológicas. Deus está tocando na mente de pessoas e dizendo: você não vai se suicidar, você não vai tirar a sua vida, porque quem te deu a vida está dizendo: fica tranquilo, é só uma fase, está passando e eu vou te dar a vitória. Enfermidades agora, em nome de Jesus nós te ordenamos, em nome de Jesus, caia por terra. Receba a cura divina agora, receba a saúde agora, receba a cura agora, receba a saúde agora. Vai tocando neste crente, vai tocando nesta crente, Jeová, em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos saúde na vida dela, ó Deus. As portas que estavam fechadas, vai quebrando os grilhões, vai quebrando os grilhões, vai despedaçando toda a investida do mal e dando vitória à tua igreja, no nome de Jesus. Eu quero perguntar nesta noite, você que ouviu a palavra de Deus e que necessita que Jesus entre para mudar a tua história, levante a tua mão. A primeira vida para Jesus. Você que não serve ao Senhor e quer fazer uma aliança com Jesus, está distanciado. Tem alguém nesta noite para Jesus? Cadê a primeira vida? Jesus te convida, Jesus te chama, Jesus te ama e quer mudar a tua história. E a única coisa que você tem que fazer é vir. Você só precisa vir e deixa que Ele resolve. Tem mais alguém para Jesus? Já vem um ali. Ei, tem mais alguma vida para Jesus? Tem mais alguma vida para Jesus? Venha, Jesus te chama, Jesus quer te salvar, Jesus quer mudar a tua vida. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Venha, 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 venha. Jeová quer te libertar. Tem mais alguém para Jesus? Deus abençoe toda a igreja. Continue orando por nós em nome de Jesus Cristo. Retorna a palavra.